Bom, dando continuidade, né, ao trabalho, fazendo minhas considerações sobre a obra do Michel Foucault, sobre eu, Pierre, né, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Uma obra, ao meu ver, assim, bastante robusta, com muitas informações, né? Falar que uma obra brilhante seria até uma redundância, né? Se tratando do Michel Foucault, que eu particularmente gosto muito das obras e sempre que posso estou lendo algum livro dele. Neste livro, né, é interessante a compilação de informações que o Foucault teve o cuidado de fazer sem se posicionar, né? Você faz a leitura da obra e ela não é tendenciosa. Você, num primeiro momento, você trata do crime, né? Toda aquela crueldade, vem aquela sensação da repulsa social mesmo, né? Da necessidade da punição, que é um absurdo. E no decorrer da obra você consegue perceber outras questões que são afetas à personalidade do Pierre. Questões psiquiátricas, questões sociais, familiares, né? Então, a gente pode fazer uma análise bastante ampla sobre o fato criminoso, né? Como o relacionamento dele com os pais interferiu no crime, como algum distúrbio, talvez, né? Porque tem bastante relatos sobre a infância dele, como ele era na infância, ou como ele tratava, inclusive aquela questão de andar com tachinho para pregar é, animais, né? Para impor sofrimento, por mais que ele mesmo diga que não tinha intenção de colocar sofrimento. Os relatos, né, psiquiátricos, os laudos, né, alguns tendentes à doença mental, outras também que não tiravam, né, a razão dele no crime, que ele tinha consciência. Os relatos dos próximos, né, das autoridades policiais, das testemunhas. Então, a leitura desse livro traz assim, ao meu ver, pelo menos para mim, trouxe uma reflexão sobre o que é o crime, né? Não só o fato, a consumação do crime, toda vamos dizer, alegoria, né? Não sei se podemos chamar de alegoria, que está em volta, né, da mente do criminoso. Inclusive, né, para aquela época, a gente percebe que já existia uma tendência a analisar o agente, né, infrator, uma visão psiquiátrica, né, se ele estaria totalmente nas suas faculdades mentais para cometer, discernir ou não do crime. Então, o crime, né, sobre essa ótica desse livro, né, e também sobre outras pesquisas que a gente acaba fazendo para analisar, os fatores apresentados na obra possibilita a gente uma análise e de todos os aspectos a gente consegue entrar numa decisão, né? Tem a questão psiquiátrica, né? Como analisar a questão psiquiátrica do paciente, né? Estritamente médico, se tem ou não condições de se corrigir ou de evitar ou entender a conduta, né? A parte no livro que o Pierre narra as questões de que estaria sendo mandado por Deus, né? E inclusive demonstra que era uma pessoa muito bem instruída, lia muito, né? Então ele era muito articulado, a gente vê no depoimento dele a forma dele se posicionar, dele se colocar bastante frio, argumentando de forma bastante clara, né, bastante evidente que ele teria condições de entender o que estava fazendo. Porém, a gente fazer uma análise social, aquilo não seria algo humanamente aceitável. Por mais que ele tenha consciência do que ele está fazendo, por mais que ele saiba, ele engendrou, ele calculou, ele sabia das consequências, né? Então, esse limiar, né, entre a razão, entre a loucura,
para o processo penal, né, um debate, uma seara de estudo bastante assim, ampla e bastante, eu acho assim, prazerosa assim, para quem é da área, né? Porque o direito penal ele é bastante objetivo, né? Deve ser objetivo. Ele deve, o fato deve estar enquadrado, o encaixe perfeito à norma. Essas questões, né, filosóficas, as questões que que eu estou colocando aqui, é uma forma de enriquecer o profissional do direito, principalmente aquele que vai atuar na área criminal, né? Porque a tendência é a de a gente ser muito racional, muito frio à letra da lei. Porém, cada vida ali, as que são perdidas em razão da consumação do homicídio, ou as que são perdidas em razão da exclusão social, né, de ter que responder uma pena, e nós sabemos todas as consequências, né, por mais que a pena, o próprio legislador colocou que seria uma forma, né, de recolocar aquele condenado, né, seria uma forma de instruí-lo, de fazê-lo entender, né, o caráter lícito. Todas essas questões sociais traz essa dúvida, né? Até que ponto a, a irracionalidade, a falta de entendimento, né, o motivador de um crime, ou essas questões de racionalidade, de não entender as consequências, ou não se submeter, né, aos rigores da lei, dos, dos preceitos, né, legais de não matar, né? Até que ponto essa questão é uma loucura, é um desvio de, da razão, né, plena, que a pessoa não está nas suas faculdades. E isso, ao meu ver, vai ser uma forma de aprofundar, de buscar mais entendimento nessa área, buscar mais doutrina, livros sobre essa questão, porque é uma seara bastante ampla de se entender. Então, resumindo, para mim, o livro trouxe essas várias facetas do crime, né? Não só o fato em si, como eu falei, o fato em si já causa arrepio, né, na sociedade. Mas essas questões motivadoras ou que não foram resolvidas, né, como a gente viu no caso do desde da infância, né, o relacionamento familiar e tal, até que ponto o Código Penal, né, que é a última ratio, vai resolver questões sociais, questões familiares. Então a intervenção precoce do Estado é necessária para diminuir. Não vamos também ser utópicos de entender que uma lei, uma ação governamental ou uma mudança de pensamento das pessoas vai resolver sozinha ou em conjunto, né? O crime sempre existiu, sempre vai existir. A questão da análise do crime, né? Da aplicação da pena, da forma de entender o réu, ou da forma de puni-lo, não só como excluí-lo da sociedade por um tempo, por 20, 30, 40 anos, né? Mas toda essa análise psicológica, psiquiátrica, social do crime é importante para enriquecer as decisões, enriquecer as defesas, as acusações, né? E o próprio indivíduo na sociedade. Entender que as dificuldades apresentadas, né, principalmente nesse caso, para justificar, quem sabe, ou interpretar o ato criminoso, o fato criminoso, ele deve ser trabalhado em conjunto. Então, ao meu ver, é isso. A obra traz um leque bastante completo sobre o fato criminoso, o que levou ao fato criminoso, né? Os antecedentes, a influência social e, inclusive, a questão psiquiátrica, né?
Fica, eu até confesso, ao meu ver, fica uma dúvida se se o Pierre realmente era um psicopata ou se era uma pessoa que estava com suas faculdades mentais em déficit. Então, muito obrigado pela atenção, seria isso.